Boa tarde. Está no ar o Jornal da Cidade, Cerro Corá Notícias, o seu jornal semanal. Hoje, 17 de setembro de 2022. Matérias do dia. Candidato ao Senado, Rafael Mota, faz visita hoje em Cerro Corá. Candidata a deputada estadual, Terezinha Maia, é bem recebida no assentamento Santa Clara 2, Vila A. Eleições 2022. Mesa redonda no dia 1º de outubro, no Jornal da Cidade. Constituição da República Federativa do Brasil, dos direitos e garantias fundamentais. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes da Emenda Constitucional número 45/2004. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Constituição da República Federativa do Brasil. Candidato ao Senado, Rafael Mota, já se encontra em Cerro Corá. O empresário Assis da Pousada e o ex-vereador, contador Ronaldo Vilar, junto ao seu grupo do PSB, Partido Socialista Brasileiro, aqui de Cerro Corá, recepcionam o candidato na pousada Seridó, com almoço, junto às suas lideranças. Após o almoço, haverá uma concentração para uma caminhada, carreata com os amigos, ao lado da Escola Municipal Belmira Viana, no bairro Tancredo Neves, que sairá após até a Vila Tupã, né? Em caminhada, em carreata, só com aquele pessoal da liderança deles, né? A equipe que coordena em Cerro Corá a campanha para o Senado do candidato Rafael Mota, né? Seja bem-vindo, Rafael, em Cerro Corá, né? Esse jovem que tem uma grande boa vontade e está aí muito bem, né, posicionado nessa campanha, nessa luta. Nós desejamos boa sorte ao senador Rafael Mota, que encontra-se nesse momento aqui em nossa cidade. Um abraço também a todos que fazem o grupo do PSB, esse Partido Socialista Brasileiro, que está na presidência, Ronaldo Vilar. Deputada Terezinha Maia, 22123, é bem recebida no assentamento Santa Clara 2. No último dia 10 de setembro, no último sábado, a candidata a deputada estadual, Terezinha Maia, de número 22123, foi muito bem recebida pelos moradores do assentamento Santa Clara 2, na Vila A. Em especial, também, agradecemos a todos e a todas que estiveram na residência do senhor Dica, no encontro com a deputada estadual, Terezinha Maia, 22123, e sua equipe local, na qual faz parte Zeca Araújo, o ex-vereador Evilásio Bezerra, Assis da Pousada, o ex-vereador Anchieta, senhor Otto Militão, Célia Guimarães, professora Joseni, o jovem Osaí Maranhão e também Celúquia, entre outros. Naquele momento, o dono da residência, onde foi realizada a reunião com os amigos e amigas
da deputada estadual Terezinha Maia, o senhor Dica reivindicou alguns benefícios para aquela comunidade. O assentamento Santa Clara, os quais a deputada se comprometeu a lutar, se eleita junto ao governo do estado, em prol daquela comunidade, enfim, de todo o município de Cerro Corá. Informe do Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade, né, realizará no dia 1º de outubro, ou seja, de hoje a 15 dias, na véspera da eleição, agora do ano de 2022, né, que acontecerá dia 2 de outubro. O Jornal da Cidade vai realizar uma mesa redonda sobre as eleições 2022, no dia 1º de outubro, a partir das 13 horas, no Jornal da Cidade, estarão presentes aqui na tribuna, aqui na mesa redonda do Jornal da Cidade, a ex-prefeita Graça Oliveira, o ex-vereador Maciel Freire, a ex-vice-prefeita Ana Maria, o empresário Assis da Pousada, o ex-vice-prefeito Zeca Araújo e o ex-prefeito João Batista de Melo Filho. Eleições 2022, com a apresentação de seus candidatos e os seus comentários na reta final da campanha estadual do ano de 2022. Né? Será uma mesa redonda com a veracidade dos fatos acontecidos aqui no município de Cerro Corá. Então, gente, vocês estão convidados para no dia 1º de outubro estar acompanhando conosco no Facebook de Evilásio Bezerra, no Jornal da Cidade, essa mesa redonda sobre as eleições 2022. Você não pode perder, é dia de 1º de outubro, no Jornal da Cidade, né? Então, gente, fica o nosso convite. Hoje nós estamos aqui, já se encontra em nosso estúdio, João Batista de Melo Filho, ele que está fazendo parte desse novo quadro, Historiando Cerro Corá, esse quadro que está tendo uma grande audiência, esse documento que está ficando arquivado nas redes sociais, está ficando arquivado mais uma vez também na memória daqueles que conhecem, daqueles que querem conhecer, que querem aprimorar os conhecimentos na história do nosso município, na história da cidade de Cerro Corá. Então, nós vamos chamar agora João Batista, que está aqui já no estúdio, para ficar aqui conosco, para batermos um papo e ouvir essas belas histórias aqui do município de Cerro Corá, no quadro Historiando Cerro Corá, do Jornal da Cidade. Então, vamos prestar atenção. Eu quero agradecer a Raimunda Abdias, que está nos acompanhando. Obrigado, Raimunda. Também Raimundo Costa, meu amigo Raimundo Costa, que está acompanhando o Jornal da Cidade, hoje com esse quadro tão importante, que é o quadro Historiando Cerro Corá, com o ex-prefeito João Batista de Melo Filho, o qual eu peço agora para fazer suas considerações iniciais, dar o seu boa tarde aos nossos seguidores. Devidamente caracterizado aqui com a camisa do programa, né? Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, gentilmente oferecida por Evilásio. Quero cumprimentar as pessoas que estão conosco, acompanhando o programa, e dizer que para mim é uma alegria muito grande poder estar participando deste quadro, e espero hoje a gente encerrar
em 1 hora, 60, 70 minutos. A terceira parte. A terceira parte, que é justamente dos anos 50 até os anos 2000 e, quiçá, até os dias de hoje. Então a gente vai continuar na história moderna de Cerro Corá, que vem desde a sua emancipação política. A gente já falou do primeiro prefeito de Cerro Corá, eleito, Sérvulo Pereira. Vamos continuar falando dos prefeitos que os sucederam e com certeza chegaremos até os dias atuais, revivendo essa história. A gente sabe que é quase que impossível a gente dissecar 70 anos em apenas 1 hora, 70, 80 minutos. Mas vamos resumir bastante para que a gente possa realmente, nesse programa final, a gente poder relembrar os momentos políticos e administrativos do nosso município. É isso. Isso, nós vamos dar início na questão já de prefeito, né? Cerro Corá, cidade. Nós encerramos o programa anterior justamente com o primeiro prefeito eleito, Sérvulo Pereira. Sérvulo Pereira. Discorreu. Aí vamos entrar agora no terceiro, porque o primeiro prefeito foi o nomeado, que implantou o município. O segundo foi Sérvulo Pereira, eleito pelo povo. O terceiro prefeito foi o senhor Bevenuto Pereira, filho, que era tio de Sérvulo Pereira. Foi eleito pela UDN e o vice-prefeito dele era José Walter Olímpio. Os vereadores eleitos naquela época, em 59, foram o senhor Alzir Luiz de Souza, que renunciou, e o primeiro suplente, Manuel Adriano da Silva, Manuel Ouro, assumiu. Belarmino Pereira, Elias Galvão Pacheco, José Albino de Assis, João Félix Sobrinho, que é tio de Ariã, José Julião Neto, Josué Pereira do Nascimento, José Neves de Menezes, Manuel Adriano da Silva, famoso Manuel Ouro, Luiz Vitor Dantas e o coronel Severino Bezerra de Andrade, que também foi eleito nessa legislatura como vereador. O que a gente tem de destacar é que nesse terceiro período, ele assumiu a prefeitura a posse dele foi em 31 de janeiro de 1960 e em 24 de julho ele faleceu. Então o vice-prefeito, que era José Walter Olímpio, foi empossado imediatamente pela Câmara, quer dizer, ele praticamente só governou 5 meses. E Walter assumiu a prefeitura imediatamente. A Câmara funcionava como, João Batista, nessa época? A Câmara funcionava ainda no prédio da prefeitura, no prédio dentro da prefeitura? Dentro da prefeitura, onde hoje ainda é a prefeitura. As primeiras 3 salas eram o gabinete do prefeito, a contabilidade e a recepção. E o salão posterior era onde funcionava a Câmara. Os vereadores na época não eram renumerados, era tudo de favor. Interessante, né? Hoje ninguém faria isso, não, acredito. Não. É meio difícil. O fato importante também nessa época foi que durante a eleição geral para presidente, houve uma dissidência dos vereadores José Julião Neto e Alzir Luiz de Souza, que não apoiaram o candidato do prefeito, que era o Marechal Teixeira Lote. Eles, com a população, o povo, resolveram votar em Jânio Quadros, que foi quem ganhou a eleição naquela época, para presidente. Para presidente, né? Outro fato interessante também foi instalado o gerador de energia elétrica. Um gerador grande, foi feito um prédio onde hoje funciona o Centro Rural de Ensino. Foi o Casulo na época, né? Foi o Casulo também. Ali foi instalado. Isso foi em que ano? O gerador. Isso foi entre 60, você agora me pegou com a data. Não tem data. Foi entre 59 e 62, foi nesse período. E também foi feita a abertura da rua Capitão Florencio, onde eu moro hoje, que fez a ligação da rua de cima com a rua de baixo. Que a rua de cima hoje é a Bevenuto Pereira e a rua de baixo é a rua Coronel Manuel Osório. Não tinha ligação, aí foi feita aquela abertura da rua Capitão Florencio, nessa época.
E esses foram os fatos mais importantes da época do quarto prefeito. O quinto prefeito votou ser Sévulo Pereira, candidato único, né? Houve uma disputa muito grande para vice-prefeito entre Pereira, que era o irmão de Sévulo, dissidente, e Coronel Severino Bezerra, que era o candidato de preferência de Sévulo, como para vice-prefeito. E que você votava para vice-prefeito, né? Era. Prefeito era candidato único. E Pereira ganhou na E época. Pereira foi eleito. Foram empossados em 31 de janeiro de 65 e os vereadores eleitos na época foram Elias Galvão Pacheco, Joaquim Salles Guimarães, José Albino de Assis, José Julião Neto, José Neves de Menezes, Lourival Bezerra da Costa, seu tio, Lourival Libânio de Melo, Luiz Vitor, Marconi Galvão e Severino Bezerra. Eu estou acelerando um pouquinho para ver se a gente consegue adiantar. O fato marcante foi justamente essa questão da candidatura de Pereira a vice-prefeito como dissidente do seu irmão Sévulo. Ou seja, dissidente porque ele não concordava em Pereira ser o vice, Sévulo Pereira, não é isso? Que é irmão. Foi. E ele venceu a eleição sobre Severino Bezerra de Andrade, da preferência do prefeito, com 54 votos de maioria. Mas, enfim, não houve combinação entre os dois. E ele desiste, né? E terminou com o prefeito dando as contas do vice-prefeito e ficou sozinho. Sévulo Pereira. Foi, sem vice-prefeito. A briga entre família chegou a esse ponto. Mas, enfim, nesse período assim não houve grandes mudanças na cidade, grandes obras, era só de estruturação mesmo, de calçamento, o cuidado com a maternidade, com a saúde, a instalação na cidade do CESP, né? O atendimento do CESP, aqui em Cerro Corá, foi muito importante nessa época. Depois veio o sexto prefeito, que foi Manuel Antunes de Melo, eleito pela Arena, e José Julião Neto, vice-prefeito, também candidato único, continuava a história do domínio. Esse Manuel Antunes tinha um apelido, não era, João? Não. Não? É Manuel Antunes mesmo. Quem era um tal que chamava Manel Sem Cabeça? Teve isso? Não existiu, não isso? Não. Porque meus avós, o pessoal lá de casa falava nesse Manel. Não, mas Manuel Antunes, ele foi contador da época que Sérgio foi prefeito. Então, Sérgio guindou ele como candidato a prefeito para continuar, para ser o seu sucessor. Eles foram eleitos em 30 de novembro de 65 e tomou posse em 31 de janeiro de 66. Os vereadores eleitos na época foram Antônio Cipriano Dantas, que era Antônio Alexandre, lá de Vaz dos Evaristos, Antônio José Neto, que é Antônio Evaristo, Joaquim Salles Guimarães, José Hipólito Dantas, José Julião Neto, José Neves de Menezes, Lourival Bezerra da Costa e Manuel Belmino dos Santos. É interessante que José Julião Neto foi eleito vereador, mas também foi eleito como vice-prefeito, porque naquela época o vice-prefeito tinha a condição de ser o presidente da Câmara, já era determinado. E era. O vice-prefeito automaticamente era o presidente da Câmara. O fato marcante foi que Sévulo apoiou Manuel Antunes de Melo, que era o contador da época que Sévulo foi prefeito, para ser o candidato único. Isso. E o povo tratava ele como forasteiro. Ninguém gostava porque era forasteiro, ninguém teve a oportunidade de escolher. e não era de Cerro Corá, né? E ele foi afastado da Câmara pelo Tribunal de Contas e também pela Câmara Municipal, em função dos desmandos administrativos, a utilização do cheque da Prefeitura em pagamento de jogatina, de bebida e tudo. Então os vereadores entraram com ação junto ao Tribunal de Contas e Manuel Antunes foi cassado. Zé Julião assumiu interinamente, porque o governo do Dr. Cortes Pereira, que era primo de Sérgio Pereira, indicou um militar, Major Tavares, em 1976. Os vereadores eleitos na época foi Adinor Pedro de Melo, João Batista de Melo Filho, sou eu. Aí vai chegando na política, né? Que nesse ano já teve um movimento para a gente lançar a nossa candidatura. Era, né? Mas realmente a gente não tinha lastro nenhum. Eu só tinha alguma representatividade junto aos estudantes. Que a escola. Eu era professor na Senec.
Aí não tinha muita penetração. A Bodominas, economicamente, ainda dominava a cidade, tanto é que o candidato foi candidato único ainda. Único ainda. Porque ninguém tinha coragem de enfrentar. Isso em 73, né? Em 72. E 2, A eleição foi assumiu em 73, Foi. isso. Continuando, os vereadores eram Edinor, João Batista, Joaquim Salles de Guimarães, José Eliano de Matos, que é um senhor lá da Serra de Santana, José Luiz de Azevedo, José Luiz, Zé Amaro. Zé Amaro já aí, vindo né? do movimento sindical, do tempo do pai dele, e depois ele foi o presidente do sindicato, Lorival Libões de Melo e Marcondes Galvão. Esse Joaquim Guimarães foi vereador um bocado de vezes, Foi, né? várias vezes. Agora, o fato marcante na administração de Pereira foi os escândalos administrativos pipocados dentro da prefeitura, Internamente. internamente, notadamente com a atuação da primeira-dama, dona Elza Batista Pereira. Ela foi expulsa várias vezes pelo Ele, prefeito. pelo marido. Era, porque ela queria interferir lá dentro das decisões e às vezes fazia umas coisas meio mirabolantes e ele expulsava. Era briga feia. Mas ela nunca dava o braço a torcer, de vez em quando voltava. Voltava. A administração foi muito pobre em eventos e ações administrativas, com posições marcadas pelo grotesco. Ele era muito grosso no tratar tanto dos funcionários quanto dos políticos do Estado, dos munícipes. Ele não sabia receber as pessoas. Ele era muito grosseiro. Mesmo assim, ainda construiu a escola municipal Elza Batista Pereira. Que era lá em perto de Olivier, né? Não, na comunidade Mulungu, lá em Zé Joaquim. E Lá era. entre Serra Verde e Porque os para mim a Elza Batista era lá em Olivier. Não. Ali sempre foi a Tomás Pereira. Sim. Construiu a escola, já disse. Ele construiu 2 salas de aula no prédio que funcionou o projeto Casulo, de frente ao cemitério, onde hoje é a escola Sebastiana Alves Noga. Sim. Ele construiu 2 salas de aula com uma emenda parlamentar, 2 salas de aula, a parte administrativa, de cozinha, de banheiro. Tanto é que quando eu fui eleito prefeito, que eu consegui uma emenda com o Henrique Eduardo Alves, a gente aproveitou essa estrutura para construir uma escola com 8 salas de aula. Eita. Já pegou essas 2. Aí colocou mais 6. Aí colocamos mais 6. Isso, É. que meu mandato foi posterior a esse, né? Sim. Então foi o primeiro passo, foi essa escola que ele construiu. Que hoje é a Escola Sebastião Alves Noga. Então a história da Escola Sebastião Alves Noga vem desde o tempo de Pereira. Foi sendo construída antiga, aos né? poucos, né? Ali foi Casulo, Senec, Sebastiana hoje. Foi. E também ele incentivou muito a participação na criação do colégio Senecista Pedro II, que era o curso ginasial na cidade, que era um sonho do povo. Que não que a existia gente ginásio, não né? tinha o ginasial aqui em Cerro Corá. Então foi na época de Pereira que foi criado a SENEC, a Campanha Nacional de Escola e da Comunidade, um grande sonho da população que fundou o ginásio. Vinha o pessoal de Bodó, vinha o pessoal da Lagoa Nova, né? Tudo vinha estudar aqui. Pereirão veio a falecer após o seu mandato, alguns anos depois, no dia 5 de dezembro de 84. Ele faleceu em sua residência de insuficiência cardíaca. Pereira. Seu Pereira gostava de uma pingazinha, não era? Era. Pereira tem muitas histórias para contar, mas Tem. não cabe aqui no momento. O 8º prefeito foi João Batista de Melo Filho, o vice-prefeito foi o senhor José Rodrigo dos Santos, eleitos pelo PMDB, tomaram posse em 1º de janeiro de 77. Foram eleitos em 76. Os vereadores eram Arian Félix da Silva, que renunciou pela pressão interna dos colegas, que ele gostava de faltar às sessões. Sim. Até porque ele foi morar em Patos, residir, trabalhar. Aí não tinha como Tinha participar. dificuldade de participar. Essa época a Câmara ainda era na prefeitura? Ainda. E funcionava, e só tinha uma sessão por mês. Vixe, nossa senhora. Aí quem assumiu foi Francisco de Assis Guedes, no lugar de Ariano. Aureliano Galdino Alves, Edmilson Dantas de Araújo, Francisco José da Silva, Lorival Libânio de Melo, Manuel Hipólito de Oliveira e Sebastião Canário de Brito. A turma aí fez história, O viu? MDB elegeu Francisco José e Sebastião Canário. O resto era tudo da oposição.
João Batista, em 1977, foi isso? 76 a eleição. 76, a gente assumiu em 77. Agora, Aí aqui foi onde começou algumas mudanças radicais na no parte município, né? política administrativa. Nessa época, o Sérgio Pereira ainda era vivo? Era. E a Bodominas também. E a Bodominas também. Mas ele já estava no ocaso da vida política. Teve momentos assim, muito marcantes de perseguição na campanha, que a gente ia fazer comício num canto, a polícia chegava e dizia que não podia, já tinha sido requerido pela Arena, e Houve assim um momento que a gente uma dificuldade, foi né? fazer na feira e não foi autorizado. Aí o povo, como estava fazendo a campanha mesmo, o povo era a população. Né? Foi. Aí a gente subiu para casa de meu pai. Seu Batista. Lá em cima. E assim um fato interessante, ali de frente da Dona Zilma, Sérgio estava lá na calçada e começou a tirar a camisa e pedindo para o povo não abandonar ele, porque ele já estava num estado já bem depauperado físico e politicamente, né? Pela vez primeira, a oligarquia Pereira foi derrotada nas urnas. Desde o tempo de Tomás Pereira, seus descendentes e pelos seus comandados ao longo de 3 décadas. Finalmente, a eleição com 2 candidatos a prefeito. Pela primeira vez. Rapaz. O povo participou ativamente da campanha, mesmo nos bastidores, principalmente pelas mulheres, as principais filiadas da mobilização. E alguns gatos pingados, homens, que todo mundo tinha compromisso com a Bodomina, trabalhava e infelizmente a administração municipal se confundia com a administração da Bodomina. Ninguém sabia se era público, se era privado, era complicado. Para ver o poder da Bodomina e ser corado. Era grande. Né? E a estrutura da prefeitura, num pleito apertadíssimo, apenas 63 votos de maioria. João Batista de Melo Filho e José Rodrigo dos Santos conseguiu a vitória. A gente obteve naquela época 897 votos. Quer dizer que o eleitorado era muito pequeno. Era muito pequeno. 896 votos com mais 63 foi os votos que o adversário José Julião Neto conseguiu, né? Que foi o nosso opositor. Era José Julião. Era o candidato da Aí José Julião, no caso, nessa época, ele trabalhava com o Sérgio Pereira. Era. Ele tinha Sim, por causa da Bodomina. Não, mas ele tinha o comércio dele, tinha padaria, tinha bar, mexia com futebol, era uma liderança importante na cidade, José Julião. Novas lideranças surgiram, começando pelos vereadores eleitos pelo PMDB, José Luiz de Azevedo, que vinha do sindicato, Francisco José da Silva também, que já estava dando os primeiros Chiquinho do sindicato. Edmilson Dantas de Araújo, Catota, e Sebastião Cabeção. E Sebastião Canar de Brito, que foram os vereadores eleitos, né? Teve um mandato alongado por 2 anos, a gente teve, né, através de uma emenda constitucional, para que houvesse a coincidência de todos os mandatos juntos, com eleição geral, presidente, senador, deputado federal, governador, deputado que estadual, é o que se imagina prefeito, hoje, né? Vereador. Mas isso já veio. Eu ganhei 2 anos na época de prefeito para coincidir. Sim. Aí veio a eleição posterior, aí fizeram depois com 6 anos para descoincidir de novo. Já houve esse movimento. E não deu certo. É verdade. Posteriormente foi desfeita essa história, não é? Sei. Agora esse foi um período assim de grandes mudanças, de transformações estruturais e administrativas. Se cortou o cordão umbilical entre a prefeitura e a Bodominas. Público e a Bodominas. Começou o contato direto do administrador com o povo, que abriu as portas da prefeitura, abriu o expediente para o povo ir na prefeitura e se atendia às pessoas, às demandas. Agora era um período difícil. Para você ter uma ideia, por exemplo, para a gente abastecer o tratorzinho que tinha na prefeitura, um tratorzinho, a gente esperava a arrecadação da feira do domingo, para poder na segunda-feira abastecer o trator para tirar o lixo. Já pensou. E era o período da ditadura militar, todo mês vinha a auditoria... Fiscalização. Do Tribunal de Contas da União. Chegava, pedia a chave da prefeitura, mandava os funcionários sair, a chave do cofre, ia fiscalizar. Todo mês era essa agonia. Rapaz, então era uma dificuldade, né? Muito grande. Esse caso foi o 7º prefeito, foi isso? Oitavo Oitavo prefeito. Essa foi
mesmo assim a gente conseguiu dar sentido à educação, criamos a Secretaria de Educação. O que a gente pôde fazer com os recursos internos, a gente fez. Essa questão de emenda parlamentar era muito difícil, era complicado, né? Sim. A gente conseguiu uma emenda com o Henrique, eu acho que foi nessa época, para começar onde hoje é o Sebastiana. Que era cenecista. Era. Mas era difícil, para liberar o dinheiro era uma complicação. Você começava a obra, vinha, media, aí apresentava, aí eles liberavam outra segunda parcela, e assim foi. Nesse período foi que começou a grande briga da Câmara dos Vereadores, Sim. encabeçada pelo senhor Lorival de Libani. Mello, já acontecendo em outros municípios maiores. Ele foi o precursor, né? Foi. Que era justamente separar o orçamento e o espaço da Câmara de Vereadores da Prefeitura. Que é o correto, o orçamento né? era, claro, que o orçamento da Câmara era dentro da Prefeitura. E funcionava dentro da Prefeitura. O vereador ia para a Câmara, tinha que passar no gabinete do prefeito. Da vez, como vai? Era triste. Era a situação Né? dele. Nesse Você imagina a oposição numa situação dessa, né? Nesse mandato aqui foi que nós, enquanto prefeito, desapropriamos aquele prédio onde hoje é a Câmara. Que ali era um clube, né? Era misturado, né? Onde tem uma loja hoje que era parte da associação. E funcionava o clube. Sim, sim. Aí a gente conseguiu comprar, desapropriar uma parte do clube e construir a Câmara Municipal, mas mesmo assim ainda foi dentro do orçamento da Prefeitura. Sim. Mas isso Lorival, junto a Paulo Lobo Saraiva, com outros municípios, já estava entrando na Justiça pedindo o direito do Poder Legislativo ter o seu espaço no orçamento e ter o seu espaço físico para funcionar, para não ficar dependendo muito importante, foi muito importante. Foi, com certeza. Era assim uma briga ferrenha entre eu e ele, porque eu não queria, É né? O isso, prefeito abrir mão. na época. Né? Mas a Justiça mandou e a gente teve, Verdade. chegou uma hora que teve que obedecer. Se isso acontecia em Natal, Mossoró, Caicó, na cidade grande. A cidade pequena, tudo era dependente do prefeito. E Cerro Corá foi diferente. Cerro Corá, graças a Deus, João, as pessoas são um pouco corajosas. Sim, Graças a Deus. Bom, aí nós terminamos o mandato, conseguimos fortalecer o PMDB na época, elegemos o 9º prefeito, José Luiz de Azevedo, do MDB. José Amaro, meu padrinho José Amaro. José Albino de Assis, o vice-prefeito. E eles tomaram posse no dia 1º de janeiro de 83. Os vereadores eleitos na época foram Ana Maria da Silva, Antônio Garcia de Araújo, de saudosa memória, Aureliano Galdino, também de saudosa memória. Que é o Lelé, né? Lelé. Edmilson Dantas de Araújo, Catota. João Alfredo Guimarães Galvão, Olivier Basílio Batista e Raimundo Soares de Brito. Raimundinho. Já estava se apresentando. Já. A administração marcada por grandes dificuldades em função do período prolongado de secas que castigou a região, bem como um mandato de 6 anos para descoincidir com as eleições gerais, De novo. que não deu certo, como proposto anteriormente. Na época foram construídas várias escolas, calçamentos de rua, mas a saúde continuava ainda cambaleante na adaptação do SUS, com deslocamento de pacientes do hospital para Currais Novos, que infelizmente continua até hoje ainda, né? Verdade. Não mudou muita coisa. Agora, João Batista, antes do 10º prefeito, essa gestão que ele acabou de falar agora, João Batista, eu estou entrevistando, batendo um papo legal aqui, na história de Cerro Corá, no quadro Historiando Cerro Corá, no Jornal da Cidade. A gente agradece a João Batista por ele ter aceitado esse nosso convite, e hoje está aí um documento que tem que ser guardado para filhos, netos, bisnetos, né? E etc. Então, eu estou aqui nesse momento com o João Batista, ex-prefeito, foi prefeito de Cerro Corá por 4 vezes, foi vereador, né? Ele ainda hoje se mantém na luta por uma Cerro Corá melhor para todos. E antes dele falar na 10ª gestão do município de Cerro Corá, eu vou interagir um pouquinho aqui com minha amiga Lena, na rua Manuel Soares. Obrigado, graças a Lena, pela companhia. Otto Militão, boa tarde, Evilásio, boa tarde, Joãozinho. Parabéns pela história contada com toda a fidelidade. Esse é um serviço de grande relevância.
Otto Militão. Celuca Militão também. Estou aqui. Parabéns, Evilásio. E o entrevistado Joãozinho. Gilmar Jeremias, filho de seus Zé Jeremias, lá em Natal. Boa tarde. José Eduardo Gomes Barbosa, meu amigo Eduardo, que é irmão de Zé Lu, que está aí no Canto da Serra, né, acompanhando o Jornal da Cidade. Na época que está sendo contada, Zé Lu que era criança, quando João Batista começou a história, né? Jusemar, né, Semar, Vaqueiro, boa tarde para todos, que Deus abençoe a todos, né? Aldemir Souza da Rocha, boa tarde, Aldemir. E vamos continuar. Nós acabamos de falar da 9ª gestão, ao qual o prefeito foi José Luiz de Azevedo, né? Zé Amaro. Que continuemos agora, passando para a 10ª gestão, para o 10º prefeito aqui do município de Cerro Corá. Que continuou com o PMDB, né? O PMDB, depois que pegou, criou gosto e trabalhou direito, e o povo foi elegendo. Segurando. O 10º prefeito foi eleito de novo João Batista de Melo Filho. O vice-prefeito foi Lorival Pereira da Silva. Em memória, o Lorival já foi, já né? Faleceu. Que ele era também ligado ao Sindicato Rural e representava o grupo político de que era o Louro Honório, né? Louro Honório. Nós tomamos posse no dia 1º de janeiro de 1989 e o mandato foi até 1992. Os vereadores eleitos na época foi Ana Maria da Silva, Adevaldo da Silva Oliveira, Edmilson Dantas de Araújo, Francisco Paulo da Silva, Maria Fátima Melo, Manuel Hipólito de Oliveira, Olivier Basílio Batista, Raimundo Soares de Brito, Severino Cândido da Silva e Wanda Alves de Melo. Nesse período foi interessante que foi discutida e aprovada a lei orgânica do município. Sim, em função no período de 1992. 2. Sim, nesse período, entre 89 e 92. Foi discutida e aprovada a lei orgânica do município com base na Constituição de 88. Ah, tá. Nesse período. Isso. Esses foram os constituintes da época, da né? época aqui no nosso município. E nessa época é interessante, João Batista, que tem 10 vereadores, eu estou vendo aqui. E variou muito. Às vezes tinha 11, às vezes tinha 10, 9, 7. Interessante, né? É porque era de acordo com as leis que na época vigoravam, né? Isso. O administrador, no caso eu, empolgado principalmente em favor da educação e da saúde, com grandes investimentos nesta área, advindas das emendas parlamentares e da implementação do SUS nessa época. A municipalização da saúde com a entrega do Hospital Maternidade Clotilde Santina, a cessão dos servidores e o repasse, transferência de recursos para o município, feita pelo governo do estado, e começava assim o financiamento do SUS, né? Que hoje a gente tem esse direito, né? Esse programa, um dos mais modernos do mundo, né? O SUS. O Sistema Único de Saúde, né? A gente tem que louvar, já começou nessa época, logo após a Constituição. Interessante, né? Na época, a gente teve a oportunidade, em parceria com o Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil e com o governo do estado, fazer a construção da creche Maria Dina Galvão, lá no centro... Lá no bairro Tancredo Neves, né? Onde hoje é ali no CCI, né? O centro de... Hoje funciona a escola Belmira Viana. Sim, a escola municipal. 4 salas de aula que era da creche, com a construção da nova creche. Mas nessa época nós não tínhamos nenhuma sala. Isso. Né? Foi construído também um galpão comunitário, que era onde funcionava as reuniões dos jovens e da comunidade lá do bairro. Sim. Foi construído também o CCI, o Centro de Convivência de Idosos. Tudo em parceria com a Fundação Banco do Brasil, né, e o governo do estado. Nós construímos também os postos de saúde do povoado Albino, em Poeira, Manjericão, que foi criado um clima de euforia na administração municipal. Esse posto de saúde do povoado Albino não foi da época de Pereira, não? Nada. E não? Foi nós que construímos. Que fosse, Pereira foi a escola. A escola. E a gente ampliou depois. Sim. Mas o posto mesmo fomos nós. Essa já foi a 10ª gestão do município. Né? Bom, a gente chegamos,
tentamos reeleger Zé Amaro, né, para o PMDB ficar fortalecido, mas aí houve uma dissidência. A Arena, incomodada de tanto tempo lutar para tomar o município, Sim, conseguiram sim. trazer o vereador Raimundo Soares de Brito Foi, pra Arena. justamente. E com isso as lideranças da Arena da região, do município, inclusive com a participação efetiva do governador José Agripino Maia, Ah, sim. fortaleceram a campanha e a gente perdeu a campanha. Zé Amaro tentou a reeleição, a gente apoiou tudo, mas Nesse caso, Zé Albino, seu José Albino já... era vice de Zé Amaro. E continuava nessa chapa ou Não, ele ele foi a dissidente chapa também? ele terminou o mandato com Zé Amaro Ah, tranquilo. sim, sim. Aí Raimundinho Soares de Brito, que foi candidato a prefeito, e o vice foi Clidenor Pereira de Araújo. Sim, chegou Codô, Chegou Codô na área, né? Sim, sim. Isso, eles tomaram posse em 1993 até 1996, o mandato deles. Os vereadores eleitos na época foi Edivan Galdino O Alves, Neguinho do Lelé, Francisco Paulo da Silva, Tico de Paulo, José Edivaldo Pereira, Lorival de Melo Júnior, Júnior de Lorival, Maria de Fátima Melo, Maria Fátima Gorete de Melo. Araújo Dantas, Goreto Garcia, Oliveira Basílio Batista, Raimundo Caetano da Silva, Raimundo Marcelino Borges, já aparecendo na área, e Severino Cano da Silva. Aqui já era 10 vereadores. 10. Né? Bom, como vereador do PMDB, Raimundinho se destacou pelo assistencialismo. Sim, E foi era. E foi grande liderança do PSDB locais e regionais que trouxeram ele para o PDS na época já. Viu? PDS. Era. Isso. Aí então rachou o PMDB e fortaleceu a candidatura de Raimundo Soares de Brito. Aí o vice foi Codô, mas Raimundinho, enquanto prefeito, quando vereador, era uma pessoa. Uma pessoa. Quando prefeito, quando o poder chegou, ele não soube o que fazer. É um comando muito... Foi daí onde ele dividiu o comando da administração política com o vice-prefeito Clidenor Pereira de Araújo. sim. Foi aí onde começou... Que era para estar em conjunto, dividiu. Pulando fazia uma coisa, outro fazia outra. Foi aí onde começou a derrocada da administração de Raimundinho. Né? E o povo desiludido, porque quando ele era vereador Era assistencialista, era né? demais. E enquanto prefeito, morreu, né? Ele sucumbiu. Gostava do jogo, o poder né? subiu para a cabeça e não soube administrar. A verdade é essa. É verdade. A administração dele é tão bizonha que você fizer uma pesquisa de uma obra que Raimundinho fez na cidade, você não vai encontrar. Pior que eu não vi falar, não. Não encontra. Tinha aquela televisão lá na Baixa da Floresta. Ele botou uma televisão com a arquibancadazinha. Sim. Na zona rural. Só. Então a administração foi totalmente bizonha, sem nenhuma ação palpável. Nada né? chamou atenção. Nada chamou né? atenção. E ele foi engolido pelo vice-prefeito. Tanto é que o vice-prefeito Foi candidato a prefeito e foi eleito. Prefeito, e foi eleito o 12º prefeito. O 12º prefeito. Ele está entrando na era Codô, Clidenor Pereira de Araújo, que também teve muita reclamação, né? Bom, o Clidenor é um capítulo à parte, né? Porque, infelizmente, pessoalmente, ele Gente era maravilhosa, uma pessoa, né? E administrativamente foi um desastre, um caos. E o importante é que eu perdi para ele. Mas Eu, com toda a minha história, com toda a minha... todo o trabalho todo o fez trabalho que prestado, eu tinha né? feito, mas Codô, com a sua alegria, com o seu negão para cima, o seu negão para baixo, Sua simpatia. simpatia. engabelou o eleitorado, Foi. belezou o eleitorado. Verdade. Aí ele foi eleito e a vice-prefeita dele era Edna Maria Pereira de Edinha Lira. de Marquinho. 1º de janeiro de 97, tomaram posse até 2000. Né? Os vereadores eleitos foram José Adelson da Rocha, Que era Dedé de Joca, José né? Anchieta Dantas de Medeiros, João Zé Batista de Melo, Anchieta, vereador Anchieta. João Batista de Melo, que é João Braz, Lorival de Melo Júnior, Manuel José de Maria, Maria de Fátima Melo, Maria Gorete de Araújo Dantas, Oliveira Basílio Batista, Raimundo Marcelino Borges e Tomás Pereira de Araújo Neto, que é Tomás Neto. Sim, Tomás Neto. Então, como a gente estava comentando, a gente entrou numa coisa interessante.
Codô, cativante, simpático, boa praça, Isso. tratando todos como negão político e administrativo, era sem escrúpulos, sem noção de onde estava, o que representava, totalmente irresponsável. Tornou público e em particular uma coisa só, em seu benefício pessoal. Ser coragem, a administração se tornou uma pizza. Só degenerou totalmente a administração do município, que já vinha caótica do tempo de Raimundinho. Tanto é que, num curto espaço de tempo, ele tomou posse em janeiro. Quando foi em maio, a bomba explodiu. Isso foi rápido Não é? demais. Em maio, a bomba explodiu. Como? Com a enxurrada de cheques sem fundo na praça, nas mãos dos agiotas, teve início um período de grandes conflitos entre a vice-prefeita, Sim, Edinha alguns Pereira, vereadores, tesoureira, né, que era no Macedo. alguns vereadores e servidores do mandatário, que estava totalmente inescrupuloso. A economia do município agonizando, porque a injeção de dinheiro que era para ficar no município, com o pagamento dos servidores, com as compras na cidade, estava todo saindo. O dinheiro, a economia. Isso, aí começou o atraso Aí o dos comércio funcionários, tava- né? Aí o comércio estava sofrido. Além, esse dinheiro estava indo para fora da cidade. Além dos salários já em atraso, principalmente dos professores, que são mais organizados e mobilizados. Então isso criou um hecatombe, que foi parar na Assembleia Legislativa, foi parar na imprensa, foi parar Isso. foi parar no Tribunal de Contas, foi parar na Defensoria Pública, né? Mas dizem que o santo do homem é forte, e com a força dos advogados, ele montou uma equipe de advogados, encabeçado por um camarada que eu não voto hoje nele por isso. Não vou dizer quem é, mas tem restrições. É. Então, com essa farra toda e com o apoio dos advogados, ele navegou os anos restantes. Tirou o mandato. Tirou o mandato. É. Eu cheguei a ver, João, nessa época eu trabalhava em Natal, né, no comércio da minha irmã lá na Paloma. E eu fiquei muito triste quando eu vi Dona Eusa, em saudosa memória, dando uma entrevista na TV Cabugi na época. E chorando. Assim, pelo caos que estava a se recorrer. Então, como eu estava colocando, nas asas dos seus advogados, contratados a preço que ninguém sabe como, as ações empancadas, a justiça e no próprio Tribunal de Contas, tudo parado, tudo sem caminhar, chegou ao término do mandato, amaldiçoado pelos servidores, deixando um saldo de 11 meses sem pagamento, 11 meses sem pagamento. Agora era impressionante. Tinha funcionário que era atualizado e tinha funcionário que não tinha nem um mês pago. Era assim, coisas absurdas. Era como só isso. Era. Então a gente foi derrotado na eleição anterior pela esperança, pela alegria, o novo, né? pelo novo de Codô, mas quando ele chegou ao fim do mandato, chegou nessa situação. Infelizmente. Não é? Né? Isso foi muito ruim para o nosso município. Foi triste. Ele chegou a entregar a chave da prefeitura quando perdeu a eleição, na véspera da posse. Ele mandou chamar o prefeito eleito, que no caso fui eu, para entregar a prefeitura e a chave. De noite. Sem posse. Na véspera, sem posse. É uma situação caótica. Foi assim, um Deus nos acuda, choque. não vai, vem, não vem. Eu digo, eu vou. Você tem que ir. Aí a gente montou assim, uma equipe de segurança, vamos dizer, e viemos. Ele vai lhe matar. Ô, situação difícil. A praça lotada de pessoas, de gente, os defensores, tinha gente ao lado dele. Também. Claro. Foi assim, surreal. Ele me entregou a chave e foi-se embora. No outro dia não apareceu na posse, não transmitiu o cargo, não entregou o contato. Sim, recebeu. E aí no outro dia a gente chegou, estava lá uma ruma de papel no canto da parede. No escuro. No escuro. A contabilidade está no escritório do contador lá em Natal, ninguém sabe como. Meu Deus do céu. Então, foi assim que terminou esse mandato, essa coisa louca que aconteceu em Cerro Corá. E a gente terminou esse capítulo assim que o pessoal tinha tanta esperança
derrotou o ex-prefeito que tinha tido 2 mandatos, tinha feito diferente. Mas aí o povo, a gente sabe que a democracia tem dessas coisas, né? É verdade. Aí se foi para... A gente termina aqui a história moderna de Cerro Corá, a história moderna. Com esse capítulo horroroso. É uma situação muito complicada. Vamos começar daqui a história contemporânea, que é do século XXI. De 2001 para cá. Aí sim, né? Que encerrou o período da história moderna, né? Que terminou uma tragédia, né? Terminou realmente com um capítulo muito triste. Bom, bem rapidinho aqui, eu quero interagir com Raimundo Costa, né? Que tem falado aqui, tem bastante gente aqui, João Batista, nos acompanhando, né? A história. Eu quero agradecer a todos. Bem rapidinho aqui, Ariano Leôncio está falando que é verdade. Ótimo, então, conhecendo a história, você tem como valorizar a trajetória de cada político, não é? Isso é verdade. Obrigado, Otto, pela companhia. Maria do Socorro, o som está ruim, hein? Se continuar, você avise. Obrigado, Socorro. Raimundo Costa, é muito bom esse resgate histórico do nosso município. Celúquia Militão. Na época da implantação do SUS, eu estava na Secretaria de Planejamento do Estado, cuidando da descentralização das políticas, saúde e educação. Raimunda Leoneto, obrigado, Leoneto, um abraço, está nos acompanhando. Leoneto, que é filha do senhor Biô, né? Que ela é neta, no caso, de Luiz Victor, ex-vereador. Um abraço, Leoneto. Né? E hoje quero mandar um parabéns também para Maria de Biô, né? Leoneta, sua filha, está nos avisando aqui que Maria está completando um ano, que Jesus lhe abençoe. Maria, um grande abraço. Maria de Biô é uma figura, viu? Você ainda pula corda. Como é? Eu, quando estava com o Rodrigo, andava sempre, Rodrigo de Neno. Aí, Rodrigo, rapaz, quando eu estou com raiva, chateado com alguma coisa, eu acho tão bom. Vamos lá em Maria de Biô, que lá é só alegria. Né? Realmente, um grande abraço, Maria, meu respeito, felicidade, parabéns, feliz aniversário, Maria de Biô e família. Né? Raimundo Costa está comunicando aqui no pensamento dele, João Batista. Raimundinho não conseguiu sustentar a sua gestão. Celúquia, briguei muito na Secretaria de Planejamento pela informatização do interior do Estado para a implantação das políticas públicas. Raimundo Costa, característica forte de Clidenor, o carisma. Verdade, né, João? Né, João Batista? É verdade, infelizmente. Francisco das Chagas, estou assistindo, obrigado, Francisco. Lá do assentamento Santa Clara, Vila, nosso abraço, obrigado, viu? Pedro Medeiros também, lá do assentamento Santa Clara. Obrigado, Pedro, pela companhia. E vamos agora, já estamos quase próximo ao final do nosso jornal, mas eu gostaria, João, que você falasse um pouquinho dessa nossa época, de 2000 para cá, ou seja, é o contemporâneo, né? Atual. Nós estamos vivendo a atualidade. Nosso mundo atual hoje, a gestão. Só são 22 anos, né? Todo mundo lembra o que aconteceu de 2001 para cá. Mas a gente vai só dar uma refrescada para a gente encerrar a terceira parte de hoje. A gente vai voltar. O nosso dever que você me guindou, fez com que eu voltasse a estudar de novo para resgatar a história do nosso município. João, eu já dei uma olhada, você vai voltar. Muita alegria, muita alegria. Você vai voltar aqui então, próximo mês ainda. Ainda, se Deus quiser. Então, vivenciando o século XXI, a gente vai entrar no 13º prefeito, que foi João Batista de Melo Filho, pelo PMDB. A vice foi Ana Maria da Silva, do PSDB. A posse foi em 1º de janeiro de 2001 e o primeiro mandato de 2001 a 2004. Aí já vem o advento da reeleição, que nós fomos reeleitos. Aí, a Câmara diminuiu um vereador. Um vereador, agora é só 9 mesmo, né? Até os dias atuais, não mudou mais nada.
A vice-prefeita foi Ana Maria da Silva e os vereadores eleitos em 2000 foram Francisco Paulo da Silva, João Batista de Melo, que é João Braz. João Batista é João Braz, né? José Anchieta Dantas de Medeiros, José Gilberto da Silva, João Maria Alexandre, José Rui de Soares, Manuel de José de Maria, já aparecendo aqui na política. É o Manuel de Cláudio, né? Raimundo Marcelino Borges, também já no segundo mandato, e Raimundo Caetano da Silva. Para a reeleição, houve uma dissidência, né, nos quadros, com essa remodelação dos partidos, e Ana foi ser candidata a prefeita, foi na época que eu também fui candidato. Isso. Aí eu já cheguei. Pronto, você já chegou. E o meu candidato foi Raimundo Marcelino Borges, que inclusive o PMDB, a gente tirou ele lá do PSDB, não, da Arena, do PSD. E veio ser meu vice, e com isso houve um racha do Isso. MDB. Que muita gente do MDB não Até concordava. hoje eu rachei. Ainda hoje tem essa essa rachadura. Mas política é isso. Aí os vereadores eleitos já em 2004 para assumir em 2005 foram Antônio Ronaldo Vilar de Araújo, João Batista de Melo, João Braz, José Divaldo Pereira, José Gilberto da Silva, José Rui Soares de Brito. Aí já é Dé, irmão de Raimundinho. Manuel José de Maria, Manuel de Cláudio, Olivier Basílio Batista, Raimundo Caetano da Silva e Rubens Pereira de Araújo Júnior. Binha, vereador Binha, já é Pereira, né? Voltando. Pereira. Então a gente sintetizou aqui esses 2 mandatos que teve a reeleição e a gente anotou aqui alguns dados importantes, rápidos, né? Assim, interessantes. O que foi que aconteceu nesse período de 8 anos? Aí foi uma alavancada para o crescimento, né? Sim. Apesar das dificuldades que Lidandor Pereira de Araújo deixou para a gente enfrentar, a maior dificuldade foi a gente mandar os funcionários entrar na justiça contra a prefeitura, para poder receber os 11 meses de salário, que eu não tinha condição de pagar. Como era que eu ia pagar 11 meses de salário e o salário da prefeitura, a base era a metade do salário mínimo? Isso em 2001. Eita. O salário mínimo era R$ 93, a prefeitura pagava 40 e poucos reais. E além do mais, 11 folhas para você pagar. Como é que você ia fazer isso? Difícil. Fiz uma reunião com os servidores todos, bota na justiça, eu não tenho condição de pagar. Eu só pago porque até o orçamento eu não podia pagar. O orçamento não pleiteava isso. Só posso pagar se a justiça mandar. Porque aí você estaria autorizado, né? Administrativamente eu estaria coberto. Sim. Assim foi feito, e veio advogado daqui de toda qualidade, entrou na justiça todo Muita mundo. reclamação. Alguns não entraram, outros entraram, a grande maioria entrou. Foi. Quem entrou, recebeu. Foi, verdade. Ao longo de 15 anos. Mas receberam. Mas recebeu. Verdade. Depois disso, nós fomos ao Tribunal do Trabalho, falar com o presidente, com 2 advogados. Está aqui, doutor. Levei o orçamento do município, levei a receita. Como é que eu vou pagar 11 meses tendo que reajustar os salários dos servidores, atualizar e pagar 11 folhas? Como é que o senhor pode fazer? Graças a Deus o presidente foi um anjo. Um anjo. Quanto é que o senhor pode pagar por mês? Em quantos meses? Isso é presidente ou juiz? Presidente do Tribunal do Trabalho. Sim. Presidente. Consegui essa audiência, os advogados conseguiram. Porque ele podia muito bem dar na caneta, mandar pegar o dinheiro do FPM para ir diminuindo. E eu ia ficar chupando o dedo. Era obrigatório. Graças a Deus ele entendeu a nossa preocupação. Autorizou pagar em 200 meses. 200 meses. Sim, Mário. Quer dizer, foi meus 2 mandatos, mais mandato de novinho depois. Mandando. Sim. Era descontado na boca do caixa do FPM, tantos por cento, todo mês. E depositando numa conta, e quem ia pagando era o tribunal. Ia chamando as precatórias e ia pagando. Quer dizer, eu sofri 8 anos, novinho sofreu ainda 4 anos para resolver essa hecatombe que o Codorto deixou com os funcionários. Então, essa foi a maior glória do mundo, a gente ter conseguido isso. Depois disso, a gente conseguiu reajustar os salários dos servidores. Conseguimos aprovar na Câmara o plano de cargos e salários. Isso aí foi justamente, que é um dos melhores planos da região Nordeste. Viu, conseguimos fazer um concurso
Foi. para os servidores, que estava tudo solto, professores, agente comunitário de saúde. Fui concursado nessa época. Agente de endemias. Então, tudo aconteceu Fui efetivado. nesse período aqui. Então, foi um momento assim importante para a gente alavancar e fortalecer a administração municipal. Tive a sorte de, em 78, participar dos 25 anos de Sercorá, de emancipação política. Sim. Né? 25 anos, Bolsa de Prata. Foi verdade. Tive a alegria de, em 2003, comemorar os 50 de Sercorá. E vem a história do Festival do Inverno, né? Nós criamos e demos os primeiros passos do Festival de Inverno. O primeiro Festival de Inverno foi em 2003. O povo chamava João Batista de louco. Onde nasce o Potengi. Então, graças a Festival Deus, do Inverno trouxe de onde? Como chegou aqui? Um evento importante que acontece anualmente. Mas depois disso, se você fizer uma análise das estruturas de hospedagem no nosso município, você vai ver a diferença. É verdade. Se você analisar o comércio em si, a apresentação, as lojas, os bares, pousadas. O antes e o depois, né? O antes e o depois, você vai ver que o Festival do Inverno é uma coisa que evoluiu muito, né? Veio para ficar. Veio para ficar. Hoje é um dos maiores eventos aqui do estado, né? Da região, pelo menos. Tirou Festa de Santana. É verdade. Bom, nós tivemos participação efetiva nesse período de 8 anos, de participar da construção da Torre da Matriz, do antigo sonho da cidade. Era um sonho muito antigo. Quer dizer, a gente não participou fazendo, mas ajudou. Isso. Deu mão de obra contribuiu lá. Mão de obra especializada, transporte. Padre Erivan, saudoso, né? Transporte para trazer tijolo, terra, areia. O projeto em si com o pessoal da engenharia da ANSO. Tudo isso foi um apoio muito forte para que esse sonho se tornasse realidade. Tivemos a oportunidade de construir estádio de futebol, Tom Osório. No caso, a morar, né? Tudo, né? Certo. Construímos o ginásio poliesportivo José Julião Neto, aqui no centro. A quadra de esporte Cláudio José de Maria, lá na comunidade. Ipueiras, isso. Tivemos a oportunidade de construção do posto, já dissemos anteriormente. Lá do povoado. Povoado Albino, Santa Clara, comunidade Ipueira, Manjericão. Construção e instalação da escola digital, bem como a construção do Matadouro Modelo, em parceria com a Emater, lá no bairro Tancredo Neves. Justamente. Para construir esse matadouro, a gente comprou 10 hectares de terra, a Lourival de Melo Júnior, desapropriamos e pagamos, onde hoje está o matadouro e o conjunto habitacional. Que o pessoal reclama, João, porque na época que vocês pensaram no matadouro, não tinha aquele conjunto. Não. Primeiro foi o matadouro. Primeiro foi o matadouro. Que já era lá fora da cidade. Justamente. Aí depois veio outro prefeito que construiu as casas em cima do matadouro. Quer dizer, falta de visão, porque era para ter comprado outro terreno em outro lugar. Porque o matadouro, quando a gente construiu, era fora da cidade. Era fora da cidade. Era como esse estado de futebol Tom Osório, né? Uma vez tinha um pessoal reclamando, porque um estado de futebol em frente ao hospital, no centro da cidade, tanta serra, mas naquela época só tinha casa até a educação ali, a Secretaria de Educação. Então, o crescimento de Sercorá foi evidente depois dos anos 2000 para cá, né? Que até o Brasil mudou, a tecnologia mudou. Verdade, o avanço foi muito... Foi muito grande, muito forte, em todo o Brasil, graças a Deus. Nós fizemos a aquisição do prédio do Pica-Pau, que era um bar que tinha ali perto do assentamento Santa Clara. Só para entender um pouquinho, essa escola digital, o que você estava falando, João, ela aconteceu aonde? Tem um prédio lá. Entre a quadra e o galpão. Tem a creche, tem o CCI. Sim, tem a quadra e tem o galpão entendendo. No meio. Tem um prédio que foi... Era um dos meninos ia aprender a usar computador. Computador, é um sonho. Internet. Na época foi assim, uma coisa importante. Foi a mesma coisa quando eu entrei na prefeitura. Ninguém entendia de computador, ninguém usava computador, só usava 4 ou 5. Era a máquina da fotografia, né?
que na época, quando saiu, ele tirou os programas do computador, deixou tudo oco. Já Porque a gente pensou. teve que mandar os funcionários para Currais Novos, para fazer curso, ia numa Kombi, de manhã ia num turno, no outro turno. Porque a gente começou tudo do zero. Meu Deus. Porque a tecnologia não tinha chegado Não tinha ainda. chegado. Tinha chegado, mas era muito restrito, né? Era muito fechado. É verdade. Então essa escola aqui, no momento, foi importante. Hoje não, porque todo menino, todo moleque que estudou hoje sabe usar computador. Isso, telefone, mas na né? época isso aí Mas foi... na época foi importante. Sim, a aquisição do Pica-Pau, onde a gente fez uma adaptação para Que é a Manel Belmino dos Escola Santos, Manel Belmino né? dos Santos, em função das crianças do assentamento Santa, Santa Clara, Clara. que não tinha para onde ir. Verdade. E a gente não tinha transporte como tem hoje. É O verdade. transporte era coisa de Difícil. sonho. Pau de arara. Era. Então a gente fez a ampliação da escola do Pica-Pau, comprou o prédio, transformou na escola Manel Belmino. Posteriormente, o prefeito fez uma ampliação grande, mas isso para atender as crianças do assentamento Santa Clara. E ampliamos a escola Sebastião Alves Noga. Isso já foi uma segunda ampliação que eu fiz. A primeira foi que tinha aquelas 2 salinhas, temos de Pereira. Colocou mais 6. Aí conseguimos mais 6 com o Henrique Eduardo Alves, depois conseguimos outra emenda, que construímos mais uma sala assim de lá atrás. Ah, isso, biblioteca, né? Lá. Fizemos mais outra ampliação e a Sebastiana foi crescendo. Isso para a matrícula do ensino básico de Cerro Corá estava estourando, né? É isso. Até porque o Estado assumiu o ensino de 2º grau, que era da SENEC, voltou para o Estado. Ficou na Querubina Silveira, É, né? e a gente ficou com a responsabilidade Do de fundamental. cuidar do fundamental. Verdade. Construímos o porto da cidade, que o porto, você analisando ele, você vai ver que tem a representatividade das serras e tem um rio. Tem aqueles dois. E aquele é o relevo. rio São Francisco, o rio Potengi. Aquelas 2 cucurudos que tem representa as serras. Aonde E tem aquele cerca. que vem lá em cima, aquele ali representa o rio, as curvas do rio. Ah, sim. Né? Tem um sentido. Aquele projeto foi do arquiteto Aldrin, que foi da ANS na época. E a desapropriação do terreno para a construção do matadouro, que a gente já falou. Então a Isso. gente terminou o nosso período e vamos entrar aqui no período do 14º prefeito, só com pequenas... A gente vamos novidades. deixar para o próximo. Não, eu encerro aqui com todos. Sim. Agora está finalizando. Veio o 14º prefeito, Raimundo Marcelino Boy, do MDB, vice-prefeito Francisco Fernando de Macedo, do MDB, posse em 1º de janeiro de 2009 e 2012. Os vereadores, Antônio Ronaldo, Clidenor Pereira de Araújo, ainda conseguiu se eleger vereador. Foi, Você Codô. vê como o cabo é bom. Não é, não. É gente boa. Né? Mora no meu coração. Evilásio Medeiros Bezerra, Eita, Vilas Francisco chegou. Aldo Maciel, José Divaldo Pereira, José Rui Soares de Brito, Maria das Graças de Medeiros Eita. Oliveira, chegou também. A ex-prefeita Graça Oliveira, um abraço. Manuel José de Maria, Rubens Pereira de Araújo Júnior. Minha. O 15º prefeito, Raimundo Marcelino Borges. Vice-prefeito, João Batista de Melo Filho. Posse, 1º de janeiro de 2013 a 2016. Aí os vereadores, não vamos dizer não, que é tudo atualizado, tudo atual. Aí depois veio a 16ª prefeita, Maria das Graças. E primeira de Oliveira, mulher, né? Medeiros de Oliveira, Prefeita do primeira município. mulher. O vice, José de Medeiros Dantas. Sim, Posse, Zeca Araújo, um Zeca abraço, Araújo. Zeca. Posse no dia 1º de janeiro de 2017 a 2020. É. Aí o 17º prefeito, Raimundo Marcelino Borges. Vice-prefeito, Emanuel de Maria. Posse no dia 1º de janeiro de 2021 e que vai o mandato até 2024. Encerramos o início do século XXI. Eita, na de Cerro Corá. contemporâneo. E eu quero aproveitar e agradecer a Evilásio, a você que nos assistiu, que teve paciência de nos ouvir, acompanhar. que nos acompanhar, dar a sua Né? opinião. Guardem esse documento, compartilhem essa live. Esse é um documento permanente E eu quero, no Facebook. e eu quero dizer, Vilásio, que eu quero. O agradecimento maior que eu tenho a lhe fazer dentro deste programa é que me surgiu uma ideia. Isso é coisa boa. Uma ideia. Eu já estou pesquisando as famílias de Cerro Corá, as famílias tradicionais Olha que aí. conseguiram se firmar, prestar o seu Contribuíram, serviço, né? contribuíram, das famílias de Cerro Corá. Então você que é de Cerro Corá,
as famílias mais antigas. Que tem histórias. Tem história para contar. O meu telefone, 999620017. Tem muitas famílias antigas que eu não estou conseguindo mais nem o contato. Então as pessoas se perderam no tempo. Então, essa pesquisa que eu estou fazendo é para, se Deus quiser, eu lançar um livro. Lançar um livro das novo. Das famílias de Cerro Corá. Da história das famílias de Cerro Corá. As famílias tradicionais, as famílias sucessoras. Que coisa boa. Parabéns, João Batista, então, mais uma vez. Você que é de Cerro Corá, que foi embora, que mora longe, que tem história para contar, que sabe o nome do pai, da mãe. Entre em contato com o João avós, Batista. Dos tios, dos irmãos, dos sobrinhos. Ligue para mim. Que coisa boa, João. 999620017. Que é uma coisa importante para a vida de Cerro Corá. Não para mim. É verdade. Eu estou me sentindo muito feliz. É um documento, é mais uma contribuição, né? Os contatos que eu estou tendo com as famílias que é uma coisa boa. Seu telefone, mais uma vez, João? 9962 0017. 0017, esse é o telefone de João Batista. Para você ter uma ideia, eu perguntei a Evilásio, como é o nome do seu avô? Pois é. Aí ele disse... Vigário. Vigário, eu não sabia. Eu digo, Evilásio. Vigário é o nome, apelido. Eu quero o nome. Quer dizer, a família Bezerra como é importante o conhecimento. Né? Então, isso é para que a gente bote no papel e as pessoas não se percam no tempo. Muito obrigado. Um abraço a todos. E a gente agradece a João Batista em nome da população de Cerro Corá. Essa história vai ficar. Já ficou. E agora, com esse presente que ele está nos dando, né? Pesquisando, construindo esse novo livro, contando a história dessas famílias que contribuíram, que fizeram, né, nossa cidade de Cerro Corá. Então a gente só tem que agradecer a João Batista, né? Eu quero aqui, antes de terminar, João, mais uma vez, interagir aqui com os nossos seguidores, né? Raimundo Costa, mais uma vez, obrigado. Essa contribuição de João Batista é relevante. Ele é personagem dessa história vivenciada, testemunha viva, lúcida, e está sendo fiel à história. Parabéns, João Batista. Uma coisa é certa, a política é dinâmica. Ora juntos os opostos, ora os unes. A história contada revela essas nuances. Raimundo Costa. Francineide Moreira, um abraço, Francineide, lá em Currais Novos, assistindo também. Boa tarde. Celúquia, Evilásio. Vamos compartilhar, gente, essa live para todo mundo, né? Otto Militão, esse quadro não pode terminar, temos que continuar com essa história de Cerro Corá. Joãozinho, parabéns. Celúquia, Joãozinho, eu estou preparando a história de vovô e vovó, e maninho e painho, que foram um dos fundadores. Nosso amigo Chu, né? Josenildo Canário, irmão aqui de Genaldo Brito, que está aqui nos controles, aqui do Jornal da Cidade. Boa tarde. Celúquia, Militão, José Gomes de Araújo e Zulmira Gomes de Araújo. Hoje somos 3 netos que firmamos e voltamos a Cerro Corá. Bom, gente, fica o nosso abraço. Obrigado mais uma vez a João Batista. Agradecemos de coração, né, esse grande trabalho, esse grande documento. Quem puder assistir amanhã e depois e compartilhar para todos Cerro Coraenses ficar conhecendo a real história do nosso município. Quero brindar, lembrando que no dia 1º de outubro, véspera das eleições, a gente tem, não é sábado agora não, no próximo, daqui a 15 dias, viu? No próximo sábado agora será entrevistada aqui Ana Maria da Silva, né, a ex-vice-prefeita, ex-presidenta da Câmara, estará aqui no próximo sábado, né, dia 24. Agora, no dia 1º, a gente vai ter uma mesa redonda, eleições 2022, que vai estar aqui presente, vão estar aqui presentes conosco. Deixa eu ver aqui para mim não errar, viu, João Batista? Que fala o que está escrito. Né?
na reta final da campanha, dia 1º de outubro, a partir das 13 horas, o Jornal da Cidade estará realizando uma mesa redonda aqui no município, eleições 2022, com a presença da ex-prefeita Graça Oliveira, o ex-vereador Maciel Freire, a ex-vice-prefeita Ana Maria, o empresário Assis da Pousada, o ex-vice-prefeito Zeca Araújo e o ex-prefeito João Batista de Melo Filho. Eleições 2022. Você não pode perder. Então, um grande abraço. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da Cidade. Muito obrigado e até sábado com Ana Maria da Silva aqui na bancada do Jornal da Cidade. Assim seja, né, João Batista? Coisa boa. Obrigado aí mais uma vez. E... Só tem ex? Mas no dia... Sim, o prefeito vai. Não, mas aí...